E é hoje, pessoal, que o João Fonseca busca sua vaga para as quartas de final do Rio Open. A gente vai comentar um pouquinho aqui do jogo e também falaremos aqui o horário para vocês e opção de transmissão. O Guto Miguel também joga duplas hoje, a gente vai comentar brevemente também. Pessoal, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Aqui é Brasil, vamos! E começando o vídeo aqui então, pessoal, João Fonseca joga hoje, nessa quinta-feira, ele joga na quadra Guga Kirten, na quadra principal, é o segundo jogo dessa quadra. O primeiro jogo é do Echeverry versus o Galbas, e depois às 19 horas, né, o primeiro jogo começa às 4h30, se não tivermos atraso, aí o jogo do João Fonseca começa às 19 horas, tá? Provavelmente não teremos atraso, mas nunca se sabe, né? O Berrettini atrasou no jogo de estreia. Então, a partir das 19 horas. Transmissão pela Sport TV 3, tá, pessoal? Provavelmente a GE também vai transmitir esse jogo, a GE TV, no YouTube. Faremos uma live pré-jogo, tá? Por volta aí das 5h40 da tarde. Entraremos em live fazendo um pré-jogo aqui com vocês dessa partidaça do João Fonseca versus o Ignacio Buzzi do Peru. E o jogo final dessa quadra, que vem depois do João Fonseca, é o Matteo Berrettini versus o Lajovic. Se o João vencer, vai pegar um desses dois aqui, tá? E além também dos jogos, pessoal, você tem as opções de assistir a quadra 1 e quadra 2 no Rio Open, no site do Rio Open, de graça, tá? Por exemplo, o Guto Miguel vai jogar não antes das 6 da tarde, então a partir das 6 da tarde ele vai jogar. Ele joga duplas com o Gustavo Eide. No momento que eu gravei aqui o conteúdo, ainda não estava definido o adversário deles, mas então dá para você assistir esse jogo aí no site se você quiser, tá? E aí, pessoal, falando um pouquinho do jogo, né? O João Fonseca, ele vem aí de um embalo, conseguiu uma primeira vitória no ano, muito boa contra o Thiago Monteiro, jogou demais, evoluiu o saque em relação ao Buenos Aires. O João conseguiu ter uma regularidade de forehand e backhand muito grande, melhorou o backhand, estava errando demais em Buenos Aires e no Rio acertou muito, principalmente aquela que ele fez cruzada, estava com muita confiança nessa bola. E o forehand dele é espetacular, né? Disparando winners, principalmente naquele tie-break maravilhoso que ele fez. Jogou muito bem, Thiago Monteiro fez um excelente set também, né? Mérito do Thiago, jogou demais o primeiro set, mas no final deu o João Fonseca que sim, nota uma evolução muito grande já aqui. Fez aí os seus jogos de duplas, que venceu primeira e segunda rodada, já está na semifinal junto com o Marcelo Melo. Então o João também muito bem em duplas. E isso está ajudando tudo ele, né? Ele está conseguindo entrar no ritmo, está conseguindo evoluir depois desses jogos de duplas, depois desse jogo de simples. Então o João começa a melhorar e entrar numa sequência. O João no ritmo é muito perigoso. A gente já viu várias vezes que depois que ele pega um ritmo, ele embala uma sequência absurda. Então, estou gostando demais desse momento do João. O João vai jogar contra o Ignacio Buzzi, que é um jogador de ranking 91, melhor ranking da carreira, jovem, 21 anos, peruano, está no excelente momento da carreira, venceu 2 Challengers ano passado. É um jogador que busca muito o erro do adversário, gosta de jogar centralizado, tem um bom backhand, o forehand dele oscila muitas vezes ele vai por ataque, outras vezes ele deixa ela curta, e gosta de centralizar, evitando que o adversário abra ângulos, sempre buscando o erro do adversário muitas vezes. Acho que é um jogo muito possível para o João, tá? Bem mais acessível que o jogo do Thiago Monteiro. Ah, beleza, ele tem ranking 91 e o Thiago Monteiro tinha ranking 208. Mas, cara, esse estilo de jogo dele aqui é melhor para o João do que era o Thiago Monteiro, tá? Eu acho que o saque do Buzzi não é tudo aquilo. O João vai poder atacar esse segundo serviço dele principalmente, assim como ele fez com o Thiago Monteiro. E o Buzzi vai ter aqui que encontrar um grande jogo, né? Tá acertando tudo para poder ter chances contra o João. Evidente, pessoal, o jogo tem que ser jogado, né? A gente vai ter que ver em quadra como que o João vai se comportar, questão de erros, o João não pode errar tanto. Então a gente vai ter que ver isso em quadra. Só antes de continuar, pessoal, dá aquele ace no like para fortalecer o nosso canal, dá aquele winner na inscrição, isso ajuda tanto, você não tem noção. A meta de inscritos aqui é 12.200, tá? A gente está indo aos pouquinhos. Vamos tentar passar dos 12.200 nesse vídeo aqui, falta pouco, tá? Então conto com a inscrição para ajudar.
Hypa o nosso conteúdo, ativa o sininho e hoje tem live, então relembrando, às 17h40 mais ou menos, uma live pré-jogo falando aqui desse jogão e lendo os comentários com a participação de vocês, porque aqui é o canal do Torcedor de Tênis. Então voltando à análise, pessoal, eu acho assim, né, o João ele precisa tá com o mesmo tempo de forehand que ele estava contra o Thiago Monteiro, né? O João ele estava escolhendo o momento certo de atacar, estava bem mais regular. Lá em Buenos Aires ele estava sem paciência, né? Jogando algumas bolas ali bem fora, arriscando bastante, backhand também. Já nesse jogo com o Thiago ele foi bem assim, realmente teve o peso de bola, mas escolheu certo o momento de ataque. E quando ele tá nesse nível, ele é um jogador muito difícil de ser derrotado, tá? Tava muito forte mentalmente. Ele colocou depois da vitória contra o Thiago que ele pensou no tie-break que ele precisava jogar assim como ele treinava, que é ir para cima, ele não sabe jogar de outro jeito, que se ele fosse passar a bola provavelmente não daria certo, não é o jogo dele. E ele pensou que naquele primeiro ponto, que se ele ganhasse ele já ia vibrar e comemorar porque ele queria trazer para ele esse momento. E eu gostei muito desse racional dele e essa atitude dele mostra, como um todo, principalmente a decisão de na hora do tie-break, que é um momento que realmente sente, ele ir para a bolinha, ele tentar continuar dando winner, ele continuar pesando a bola, porque é o jogo dele. E muitas vezes esse tipo de jogo faz a diferença, né? O cara que consegue ter as ações de comando, ele vai ter uma chance maior de vencer. E ele encontrou isso e fez um tie-break ali quase perfeito. Vou colocar perfeito, né? Porque foi muito bom o tie-break dele, 7-1. Ele conseguiu dar winner, fez de tudo ali naquele tie-break. E aquele nível de tie-break dele é o nível do João Fonseca. E isso que eu coloco, o pessoal até me critica, né? Que eu sou muito positivo em relação ao João Fonseca, torço muito realmente para ele. E realmente eu acho que ele será um jogador aí muito grande. Esse nível de tie-break mostra esse pensamento que o João é diferente, que ele tem uma questão de grandeza, e eu acredito muito nisso de verdade. Então gostei demais, estou gostando do João aqui no torneio, tá na semifinal de duplas, tá agora buscando as quartas de final, e como os principais favoritos saíram, né, Cerúndulo saiu, Baez saiu, o Darderi saiu. Cara, o João virou o favorito do torneio em questão de ranking e cabeça de chave, com certeza é ele o favorito do torneio agora, tá? A única coisa ainda é a gente ver ele nessa sequência, se ele vai aguentar essa sequência da semana inteira. Mas o João, teoricamente, agora é o favorito do torneio e o torneio se abre, tá? Evidente, tem que ser jogado, é um torneio que tá acontecendo muitas coisas, então a gente tem que ir acompanhando aos poucos, tá bom? Comenta aí nos comentários se você acha que o João vai vencer, deixa o ace no like, winner na descrição do canal e vem pra live hoje por volta das 5h40 da tarde aqui no canal Forehand Brasil. Ativa o sininho para receber notificação. Muito obrigado que você tenha assistido. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.